Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, maravilha! Amados irmãos, aproveitando a posição em que estamos, Novo Testamento, primeira carta de João, no capítulo 2. Leremos o tema da 15ª confraternização de jovens da área Panambi. E não poderia fugir do que já foi posto no coração da liderança, nada mais do que abordarmos a mensagem que Deus dirigiu, evangelista Ede, diácono William Martins, a revelação posta no coração dos servos do Senhor que estão à frente do Departamento da Juventude aqui da área Panambi. Então farei menção no tema, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. É sempre uma alegria, uma satisfação, me sinto em casa todas as vezes que estamos aqui com os irmãos, alguns anos, ministrando em eventos semelhantes a estes, e me sinto muito honrado todas as vezes que lembram-se de mim. Me sinto muito alegre, muito contente, muito embora sendo genro do vosso pastor, mas eu creio que isto não é colocado na mesa. É colocado na mesa a gratidão, a sinceridade dos irmãos em nos convidarem para estarmos aqui. Deus abençoe. Pastor Gerry Adriane, este homem que foi o gigante que eu precisei enfrentar para poder casar, né? Até parece meio contraditório, né? O gigante que eu precisei enfrentar para poder casar. Deus abençoe pastor Gerry Adriane. Hoje temos aí uma linda família. Levi está conosco. O Ravi está vindo por aí também. Daqui a algumas semanas ele está vindo por aí. Estou muito contente pela família que Deus nos deu, pelos irmãos. Está conosco o irmão Marcos Parodi, supervisor ainda, irmão Marcos, da região Depressão Central, supervisor de jovens. Deus abençoe o líder de Chapados, irmãos. Irmão Valdeci, companheiro também na supervisão, aqui da região Missões. Que Deus abençoe corpo de obreiros, queridos irmãos que aprendemos a amar aqui na área Panambi. Primeiro livro, ou melhor, primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18. Quero apenas ressaltar antes de ler o texto, sei que as horas se avançaram um pouco, mas caso a minha voz fale, ou eu embargue em falar, minha voz venha a embargar, venha a falhar, os irmãos me ajudem, dando glória a Deus. Entrou a primavera e eu me ataco, não sei se é essa palavra técnica, mas eu me ataco da rinite alérgica, e atacou minha garganta fortemente, e então, se caso faltar voz, irmãos, eu vou me esforçar para pregar até o final da mensagem. Mas, caso minha voz falte, irmãos, deem glória a Deus, deem aleluia. O Espírito Santo já está no controle do culto, já falou conosco, está falando. Vamos ao texto bíblico, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Quem encontrou, diga glória a Deus. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aleluia! A igreja diz amém. Queiram estar assentados por alguns minutos. No mesmo sentimento de adoração a Deus, de louvor a Deus. Amados irmãos, é evidente a preocupação dos apóstolos quanto ao perigo dos desvios doutrinários que tentaram infiltrar-se na igreja do primeiro século. Tanto Paulo, nas suas epístolas, como Pedro, como João, enfatizam a sua preocupação quanto a desvios da doutrina deixada por Cristo
e fundamentada pelos apóstolos, para evidenciar estes desvios doutrinários. Paulo, Pedro e João mencionam até mesmo homens que disseminavam essas doutrinas no âmago da igreja, no seio da igreja. É interessante notarmos que o apóstolo João, ao definir a origem dos homens cujos desvios doutrinários surgiam do centro da igreja, é interessante notarmos que, ao defini-los, João diz que estes saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. João está dizendo que estes estavam na igreja, mas não eram igreja. Estavam no convívio com os irmãos, mas não eram irmãos. Nada mais eram do que homens que se infiltraram no povo cristão, a fim de disseminar estes desvios doutrinários. E para defini-los, como por exemplo, o apóstolo Paulo chama, entre inúmeras referências, Paulo considera estes homens como cães. Não obstante Paulo considerá-los como cães, Paulo vai além. Paulo, ao se referir a estes homens que disseminavam estes desvios doutrinários na igreja do primeiro século, Paulo os chama de inimigos da cruz de Cristo, ou seja, opositores de Cristo, opositores do Evangelho, homens que não aceitavam, não compreenderam, não aceitaram, nem tampouco criam na doutrina de Cristo. As cartas dirigidas a Timóteo, a Tito, bem demonstra a preocupação de Paulo ao alertar a igreja quanto ao advento, ao surgimento de homens malignos, de homens maldosos, de homens cujo propósito era nada mais do que contaminar a igreja. Não eram inimigos e externos da igreja, não eram perigos externos da igreja, mas perigos que surgiram de dentro da igreja, inimigos que surgiram de dentro da igreja, homens que se levantavam contra a doutrina de Cristo, mas não vieram de fora, surgiram de dentro, a fim de corromper a noiva de Cristo, homens cães, homens inimigos da cruz. O apóstolo Pedro, por sua vez, denomina os mesmos como escarnecedores, no capítulo 3 da sua segunda carta universal. Pedro denomina os mesmos como escarnecedores e zombadores, que se dirigiam aos crentes, zombavam, diziam: onde está a vinda do vosso Senhor? É tardia a vinda do vosso Senhor. Quão demorada é a vinda do vosso Senhor. Os nossos pais já dormiram e ainda a vinda do Senhor não aconteceu. Estes Pedro denomina como escarnecedores, homens zombadores, homens que intencionavam envergonhar a igreja, envergonhar o povo cristão. Pedro chama os mesmos de escarnecedores e também chama estes homens de falsos doutores. Eram homens intelectuais, homens que possuíam sabedoria, homens que possuíam habilidades
em falar, em ensinar, em doutrinar, porém, Pedro os considera e os caracteriza como falsos doutores que surgiram, reforço, de dentro da igreja, do meio da igreja, do âmago da igreja, a fim de corromper a doutrina pregada. Pedro diz que a muita sabedoria de Paulo se tornava um pouco difícil de ser compreendida, e os mesmos falsos doutores usavam isto para distorcer a palavra, usavam isto para enganar o povo, usavam isto para desviar o povo da verdade, escarnecedores e falsos doutores. João não é diferente. João, ao se referir aos perigos da última hora, fala sobre o surgimento, não apenas de cães, não apenas de inimigos da cruz, não apenas de escarnecedores, não apenas de falsos doutores, mas João alerta a igreja quanto ao surgimento de homens que ele denomina como anticristos. No original, nada mais é do que opositores de Cristo, do que inimigos de Cristo. E João, ele sente no seu coração a preocupação de alertar a igreja quanto ao surgimento de homens que são chamados de anticristo. Como disse o versículo de número 19, define o surgimento destes homens não de fora, mas João diz que eles saíram de dentro, eles haviam surgido de dentro e estavam contaminando os irmãos, estavam corrompendo a mente da igreja. E João é incisivo em combater os desvios doutrinários pregados, impostos por estes homens. João, ele é taxativo ao defender a verdade, custe a que custar. João, ele é taxativo ao denunciar a hipocrisia destes homens que usavam a verdade, distorcendo-a em mentira, para tirar a igreja do padrão, do fundamento deixado por Cristo nos seus ensinos e posteriormente transmitido pelos apóstolos. João defende, João combate, João denuncia estes homens que estavam escarnecendo a fé dos irmãos. Porém, João, ele deixa um alerta para a igreja, João deixa um aviso para a igreja, e ele olha para estes homens e enxerga nada mais do que neles um sinal para datar um tempo. E que tempo era este? Datado pelo apóstolo João ao olhar para os falsos ensinadores, falsos doutores, aos hipócritas, escarnecedores que estavam surgindo do meio da igreja. Este sinal, datado por João, é chamado de última hora. João, ao olhar o advento destes homens que estavam no seu coração, tentando desviar a igreja da santidade em Cristo, da pureza em Cristo, da simplicidade em Cristo, escreve um alerta ao povo de Deus e diz: eu estou vendo que está surgindo homens que são anticristos, opositores do evangelho, e eu vos deixo uma mensagem, eu vos deixo um alerta. Estes homens nada mais são do que um instrumento de Deus para mostrar à igreja que já estamos na última hora. Você perdeu de ter dado um glória a Deus.
Ao olhar e ver as evidências no meio da igreja, João, ele sente no seu coração este desejo, este sentimento de deixar este alerta à igreja. Estes homens servem nada mais como um sinal para que a igreja saiba que ela já está na última hora. Este alerta de João soa com uma voz de preocupação. Quem sabe havia na igreja de Éfeso e região, cuja é a localidade que a carta foi destinada, alguns crentes desapercebidos, alguns crentes que não estavam tão firmados na rocha, no evangelho, na doutrina de Cristo como deveriam de estar. João se preocupa ao olhar para aqueles que estavam dando ouvidos aos falsos ensinamentos apregoados por estes pseudo-araudos, por estes pseudos mestres. João se preocupa e João alerta aqueles que estavam dando ouvidos a esta mentira. João alerta aqueles que estavam vivendo relaxadamente, aqueles que estavam vivendo descompromissadamente. João, com lágrimas, pois ele é o apóstolo do amor, presbítero Juarez, com lágrimas nos olhos, pois ele era o apóstolo do amor, com lágrimas nos olhos ele escreve: igreja, esteja vigilante, esteja percebida, esteja preparada, pois vocês estão na última hora. Oh, glória ao nome de Jesus. E João, ao caracterizá-los, vou apurar. João, ao caracterizá-los, pois ele diz que estes homens eram anticristos, e no contexto em que João está inserido, João considera os mesmos como anticristo por duas razões. A primeira razão era porque estes homens negavam a divindade de Cristo. João, no versículo de número 23, assim diz: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Estes homens são definidos como anticristos porque não consideram a divindade de Jesus. Eles consideram que Jesus foi apenas um homem que nasceu de Maria, cujo seu pai era José. Este homem, ele cresceu, foi carpinteiro. Este homem foi alguém qualquer e não era Deus, não tinha uma missão divina ao estar na terra. Ao negar Jesus como Deus, eles estavam negando todas as profecias do Antigo Testamento. Ao negar que Jesus não era Deus, eles estavam negando todos os cumprimentos das promessas evidenciadas no Novo Testamento. Eles negavam que Cristo era Deus, e por essa razão João os considera como anticristos. João vai além. João não apenas diz que eles negavam o Filho e por sua vez negavam também o Pai, pois ninguém pode ir ao Pai se não for pelo Filho. Eles negavam o Pai, negavam as profecias, negavam a palavra. Além disso, não obstante isto, João também diz que estes homens, eles pregavam um alto engano moral. Existia em evidência a disseminação, a proliferação da doutrina gnóstica na igreja do primeiro século, e foi justamente contra estes a luta de Paulo, de Pedro, de João e dos demais apóstolos, a luta contra a doutrina gnóstica, que dizia que o corpo era apenas um invólucro, uma capa do espírito, de maneira que seu comportamento não comprometeria o aspecto espiritual. Os gnósticos diziam que o
corpo, a carne, a natureza humana não interferia em nada no corpo espiritual. O corpo espiritual, alimentando-se do conhecimento divino, bastava. Se eles poderiam pecar com o corpo deliberadamente, que isto, segundo eles, não influenciaria o seu espiritual, a sua comunhão com Deus. Estes homens nada mais pregavam que Deus, ele requeria do homem apenas o coração. Deus quer apenas o coração e o seu corpo não importa. Estes homens iam contra a doutrina pregada pelo apóstolo Paulo, que dizia acerca da santificação do corpo, a santificação da alma e a santificação do espírito. Eram homens beberrões, homens prostitutos, homens adúlteros que batiam no peito e diziam que eram de Deus. Eram homens que passavam a noite inteira no pecado, em coisas desagradáveis, a imundícias, e depois estavam falando a respeito de Deus. Assim eram estes homens. Veja que cenário terrível era este vivido por Paulo, vivido por Pedro e vivido por João. Mas algo me chama a atenção lá no versículo de número 28, do capítulo de número 2, em meio a este cenário, em meio a um cenário de homens que surgiram do seio da igreja e que estavam desviando o povo da verdade, diante deste cenário de homens que diziam que Jesus não era Deus, de homens que negavam as profecias do Antigo Testamento, de homens que negavam o cumprimento das mesmas no Novo Testamento, diante de um cenário de homens hipócritas que cometiam toda a sorte de pecados e depois pegavam a palavra e se diziam que eram de Deus. Olha que cenário sujo que João vivia, olha que cenário imundo que João vivia, olha que cenário podre que João vivia. Mas o apóstolo do amor, no versículo de número 28, deixou para a igreja o segredo, para que a mesma, mesmo vivendo, para que ela, mesmo vivendo em meio a uma sociedade que nega a divindade de Cristo e diz que Cristo é uma bobagem, mesmo vivendo em um cenário que diz que Deus não espera nada do corpo do homem, que é apenas o coração, então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero e não dar satisfação para ninguém. O conselho do apóstolo João para os verdadeiros crentes, evangelista Rubem, evangelista Ed, o conselho de João para a verdadeira igreja, a verdadeira igreja, a igreja que Paulo estava destinando esta carta, nada mais é, literalmente, irmão Gediel, literalmente, a igreja que foi alva da carta de João, é uma noiva, cujas suas vestes são alvas como a neve, são brancas como a lã, e que está inserida em meio ao lamaçal, que está inserida em meio à podridão, que está inserida em meio à sujeira, porém as suas vestes se mantêm incontaminada. A igreja não se suja, a igreja não se corrompe, a igreja não se envolve na lama do pecado. É para esta igreja, você perdeu de ter dado um glória a Deus bem alto nesta noite, é para esta igreja que João dirige a sua carta. Observe comigo, irmão Robson, o conselho de João. Me ajude no retorno aqui, Eliabe, senão não vou conseguir. Olha o conselho de João no versículo 28. Olha o carinho de João, evangelista da Labrida. Olha o carinho de João para com você, minha irmã, para com você, meu irmão, para com você, jovem. Olha o carinho de João. João diz assim no versículo 28: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. João está dizendo: eu conheço a sociedade que você vive. João olha para os jovens e dizem: eu conheço os colegas de faculdade que você tem, eu conheço os professores de história, de filosofia que te ensinam nas salas de aula, eu conheço muito dos teus familiares, eu conheço muito dos teus vizinhos, mas eu te deixo o conselho:
para você não ser envergonhado no dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Permanecereis nele, estejais nele, não se apartais dele. É o conselho do apóstolo João para a igreja. Os tempos serão difíceis, pastor Jerry, os dias serão trabalhosos, mas a igreja da última hora, que não vai ficar na tribulação, é aquela que está ligada nele, é aquela que está nele, é aquela que está junta dele. Se você quer subir com Cristo no dia do arrebatamento, eu tenho uma mensagem de Deus para você: ande com ele, fale com ele, caminhe com ele, trabalhe com ele, estude com ele, se relacione com ele. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Quem pode dar glória a Deus nesta noite? A igreja da última hora, grave isto: a igreja da última hora é a igreja que está nele. A igreja da última hora é a igreja verdadeira, é a igreja que permaneceu nele. Mas eu acesso o YouTube e lá eu escuto tanta mensagem, lá eu escuto tanta doutrina. É diferente das mensagens que eu ouço do meu pastor, é diferente das mensagens que eu ouço do meu líder, é diferente das mensagens que eu aprendo na escola bíblica. E jovem, fuja desse laço, desliga este computador, não deixa Satanás te desviar da verdade, permaneça na presença daquele que te chamou e quer te levar. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Diga para quem está ao seu lado: permaneça nele, permaneça nele. Não, você falou fraco. Diga com autoridade de crente: permaneça nele. As lutas estão grandes, mas permaneça nele. A dificuldade está grande, mas fica perto dele. Mas zombam de mim, riam da minha cara porque eu sou crente, mas permaneça nele. Não se desgrude dele, fica na presença dele, pois esta é a igreja da última hora. E é basicamente o contexto, oh glória a Jesus, é basicamente o contexto do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João. É alertar a igreja quanto a estes homens que surgiram do seu meio para desviá-la da verdade, e a sua orientação para que a mesma permaneça no que ela foi ensinada. Permaneça na doutrina de Cristo, permaneça na doutrina dos apóstolos. Porém, ao examinar a Bíblia Sagrada, eu encontro que não foi apenas João, não foi apenas Paulo, não foi apenas Pedro que se referiu à última hora para alertar a igreja quanto à proximidade da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Se você quiser abrir a Bíblia Sagrada comigo, no evangelho que escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1. Não foi apenas os homens que alicerçaram a doutrina de Cristo no primeiro século, os apóstolos que falaram a respeito da última hora, alertando a igreja. Eu vejo que Jesus também se preocupou ao deixar registrada nas páginas da Bíblia Sagrada um chamado, um alerta para a igreja se despertar quanto à sua proximidade. O capítulo de número 20, basicamente não vou me delongar muito. O capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus fala a respeito de um homem que na minha tradução é denominado como um proprietário de uma vinha. Em outras traduções, ele é denominado como pai de família ou o viticultor.
Este homem tinha autoridade sobre uma vinha. Tendo autoridade sobre uma vinha, bem cabia. Tinha propriedade, autoridade, domínio sobre a vinha e tinha a liberdade de contratar trabalhadores a fim de prestar serviço na sua vinha. O tempo da colheita era próximo e muito serviço havia sido deixado para trás. É interessante percebermos a preocupação do proprietário da vinha, pois ele sai na primeira hora a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele saiu na primeira vez aproximadamente às 6 horas da manhã. E às 6 horas da manhã encontrou um grupo de homens e acertou com eles o trabalho de um dia equivalente a 1 denário. Partiu o primeiro grupo às 6 horas da manhã, a fim de prestarem serviço ao proprietário da vinha. Porém, o proprietário da vinha percebeu que aqueles homens não dariam conta do serviço. Então, saiu ele a procurar mais trabalhadores, a fim de recrutá-los ao seu grupo de serviço, de trabalho. Diz a Bíblia que este homem se dirigiu até a praça. Aqui na cultura judaica, um costume dos homens na época da colheita se dirigirem às praças da cidade, pois os proprietários de vinha, os patrões, iriam passar pelas praças e ali eles contratavam os trabalhadores para fazer o serviço que eles gostariam, que eles queriam, o serviço na sua vinha. Então, os homens se reuniam nas praças, os desempregados, aqueles que não tinham carteira assinada, que não tinham serviço, se reuniam nas praças, pois ali os viticultores passariam e os contratariam para o serviço. Saiu então o proprietário da vinha, depois das 6 horas, diz a Bíblia, que ele sai na terceira hora, ele sai às 9 horas da manhã, ele sai também ao meio-dia, ele sai na 6ª hora, e ali encontra também alguns homens para trabalhar na sua vinha. Mais 2 grupos aderem à empresa deste pai de família, a fim de prestarem serviços na sua vinha. A 3ª hora, a 6ª hora, porém ele viu que estes homens também não seriam o suficiente para realizar o serviço que ele gostaria de fazer lá na sua vinha, lá na sua propriedade. Aqueles homens não seriam o suficiente, não dariam conta. Então o que ele faz? Ele sai às 9 horas da manhã, isso, você pode dar glória a Deus. Ele sai às 9 horas da manhã, às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, ele sai na 9ª hora e encontra outro grupo de homens que estavam na praça, e este os chama para realizar o seu serviço. O primeiro grupo, o grupo da primeira hora, às 6 horas da manhã. O segundo grupo da 3ª hora, às 9. O terceiro grupo da 6ª hora, ao meio-dia. O quarto grupo na hora 9, às 15 horas da tarde. 4 grupos foram recrutados na empresa deste proprietário para prestarem serviço na vinha. Mas ele viu que era muito serviço, pastor Gerry, era muito serviço, presbítero Gilson, era muito serviço, e aqueles 4 grupos não dariam conta de limpar a vinha, de tirar as pedras da vinha, de colher as uvas da vinha, de descer com os cestos das uvas, de passar foice na vinha, de abrir buraco na vinha, de abrir valeta, de cuidar, de regar, de tirar os bichos, de botar veneno para não perder a produção da uva na vinha. Ele viu que aqueles 4 grupos não dariam conta, e o que ele faz? Diz a Bíblia que ele sai
antes da 1/10 hora. Você está aí com a Bíblia aberta, pode acompanhar o texto. Versículo de número 6. Ele sai na 1/10 hora, a cerca de aproximadamente antes das 5 horas da tarde. Este proprietário sai em direção à praça novamente, a fim de encontrar ali mais trabalhadores para prestarem serviço na sua vinha. A última hora é mencionada por Jesus na parábola dos trabalhadores da vinha. A primeira hora é mencionada e Jesus chamou homens na primeira hora. A terceira hora é mencionada e Jesus chamou homens na terceira. O homem chamou homens na terceira hora. Já estou adiantando. A sexta hora é mencionada e o proprietário chamou homens na sexta hora para prestarem serviço. A nona hora é mencionada e foi lá o proprietário e chamou homens para o seu serviço, mas a noite já estava se aproximando. A noite já estava se aproximando, pois a noite surgia às 18 horas da tarde. Às 18 horas da tarde, o sol ele sumia e então a noite trazia trevas para os homens, traziam trevas para a terra. E Jesus, no Evangelho de João, no capítulo de número 9, no versículo de número 4, Jesus diz, se referindo à última hora, olha o que Jesus diz, no versículo 4, no capítulo 9 do Evangelho segundo João, diz assim: devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A noite se aproximava, e a noite se aproximando, ninguém poderia trabalhar. Todos deveriam de retornar aos seus lares, mas faltava ainda, Diácono William, 1 hora para o dia terminar. Bem que o proprietário poderia ir lá e cobrar mais daqueles trabalhadores. A noite está se aproximando e eu preciso acabar o serviço. Deem uma apurada aí, porque vocês não vão dar conta. O proprietário tinha autoridade para fazer isso, mas ele não faz. Ele sai na última hora a fim de recrutar mais trabalhadores para a sua vinha. Eu aprendo uma lição simples na parábola de Jesus. Eu aprendo que a última hora para a igreja é um momento, é um tempo de trabalhar. Vou repetir, a última hora da igreja é uma hora de trabalhar. Porém, já vou encerrar, porém, quando o proprietário encontrou estes homens na praça, o proprietário faz uma pergunta. E a pergunta do proprietário é interessante, pois o proprietário, no versículo de número 6, diz assim, se dirigindo àqueles homens que estavam na praça na última hora, diz assim: porque estivestes aqui desocupados o dia todo. Em outras traduções, porque estivestes aqui ociosos o dia todo. Eles não estavam na primeira hora, eles não estavam na terceira hora, nem sabemos onde eles estavam. Eles não estavam na nona hora, eles não estavam na sexta hora, eles não estavam na nona hora. Eles só foram aparecer na praça quando faltava 1 hora para terminar o dia. E o proprietário se indigna com isso. E o proprietário, incisivo, pergunta: por que estáis ociosos o dia todo? Por que vocês estão sem fazer nada o dia todo? Por que vocês não procuravam serviço antes? Por que vocês não vieram para a praça antes? Por que vocês ficaram de mão vazia o dia todo? Por quê? O proprietário da vinha perguntou aos homens que estavam na praça desocupado. Eu aprendo e posso extrair e aplicar do texto que a praça
A praça representa um momento de despreocupação. A praça representa um momento de alguém que não está tanto preocupado, de alguém que está desapercebido, de alguém que não está interessado muito, está na praça. E não apenas estavam na praça, mas estavam ociosos, estavam desocupados, eram preguiçosos, não vieram antes, porque quem sabe não queriam trabalhar. Deixaram, sei que existe um contexto escatológico, um contexto, mas deixe-me aplicar desta forma. Por que não vieram antes para o trabalho? Por quê? Porque vocês estão desapercebidos. Eu tenho 4 grupos de homens que estão desde as 6 horas da manhã trabalhando. Eu tenho 4 grupos de homens que estão carregando pedra o dia todo, que estão abrindo valeta o dia todo, que estão cavando buraco o dia todo, que estão carregando cesto de uva o dia todo. E por que vocês estão ociosos até agora? Oh, glória! Samuel, sobe aqui, por favor. Eu tento, mas eu não consigo, David. Não consigo ficar sem fazer isso. Eu tento, mas não consigo. Vem cá, Samuel. Alguém dá um microfone para o Samuel aí. O que fez o proprietário? O proprietário, sabendo que tinha muito serviço para fazer na vinha, sabendo que tinha muito buraco para abrir, sabendo que tinha muita roça para passar a foice, sabendo que tinha muita uva para colher, o que o proprietário fez? O proprietário foi lá e contratou um. Vem cá, eu te contrato, vem comigo. Contratou um. Fica aí trabalhando, fica trabalhando aí, tá? Eu coloco vocês nessa situação, mas só reclama para o evangelista aí. Foi lá, viu que ele não daria conta. Tem muito serviço, tem muita obra para fazer, tem muita roça para passar foice, tem muito buraco para abrir. Eu vou sair e contratar outro. Foi lá, chamou outro, vem trabalhar. Vem trabalhar para mim. E foi trabalhar, viu? Mas ele viu de novo que não daria conta. Foi lá, buscou mais um. Quer trabalhar, filho? Vem cá. Foi lá e contratou mais um. Agora eu vou compor a minha equipe com um braço de ferro. Esse aqui vai reforçar a equipe. Olha aí. Mas não foi, faltou um. Foi lá e contratou outro. Vem cá, eu te chamo. Fica trabalhando aí. Trabalhando. Desde as 6 horas da manhã, trabalhando. Desde as 9 horas da manhã, cavando. Desde as 6 horas, do meio-dia, passando a foice. Desde as 3 horas da tarde, abrindo buraco. Mas havia, espere para dar glória a Deus agora. Mas havia outro grupo que não estava passando a foice, que não estava abrindo buraco, que não estava carregando pedra, que não estava colhendo uva. Havia outro grupo, não sei se vai pegar, está sendo transmitida? Não sei se vai pegar. Mas havia outro grupo que estava na praça, diácono Marcos Parodi, presbítero Marcos Parodi. Havia outro grupo que estava o dia todo em outros afazeres, em outra vida. Olha, me perdoa, irmão, só deixa eu aqui, me perdoa. Havia outro grupo, será que fica ali dá? Havia outro grupo que estava com outros afazeres. Havia outro grupo em outra vida. Diz o proprietário que eles estavam ociosos, despreocupados, preguiçosos, não estavam interessados. Eles estavam lá na praça, pastor Moisés Maciel. Bom trabalho, hein, meus filhos?
mais 4 grupos cavando buraco, carregando pedra, passando a foice e colhendo uva. E o outro grupo lá na praça. Lá na praça. Mas o proprietário viu a necessidade da vinha. O proprietário precisava de mais trabalhadores. Daí o proprietário viu que a noite ia chegar, haveria um clarão nos céus, dada a ordem do arcanjo, ouvida a última trombeta, ele estava para voltar, ele viu que precisava chamar mais homens, e o proprietário começou a gritar, grita proprietário. Eu preciso de trabalhadores, vem trabalhar para mim, eu preciso de trabalhadores, vem trabalhar para mim. Eu preciso de trabalhadores. Vem trabalhar para mim. Eu preciso de trabalhadores. Vem trabalhar para mim. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. O Espírito Santo te faz uma pergunta: por que andais ociosos até agora? Por que tu estás na praça até agora? O Espírito de Deus, e eu sei quando o Espírito de Deus fala comigo, o Espírito de Deus manda eu dizer para pessoas aqui: o teu lugar não é na praça, o teu lugar é trabalhando na vinha com aqueles que Deus chamou para a sua obra. E ele está gritando: eu preciso de trabalhadores. Mais alto. Vem. Fecha os olhos, igreja. Fecha os olhos, igreja. Eu preciso de trabalhadores. Ouça Jesus chamando a igreja. Ouça Jesus chamando o seu povo. Eu preciso de trabalhadores. Vem. Sai da praça do comodismo. Sai da praça do comodismo. Sai da praça da vontade própria. Sai da praça do mundanismo. Sai da praça. Vem trabalhar para Jesus. Ele está te chamando. Trabalha. Ele está te chamando. Tem muita escala para tirar. Tem muito culto para pregar. Tem muito hino para você solar. Porque tu está na praça, minha irmã. Porque tu está na praça, meu irmão. Tem alguém que diz assim: ai, mas é sempre os mesmos. Mas só chama fulano para pregar. Só chama fulana para cantar. Mas quando Jesus sai a procurar alguém para trabalhar, só encontra alguém na praça, perdendo tempo, se importando com curtida, se importando com compartilhamento, se importando com elogio, se importando se está bonita, se está bonito. Jesus está chamando, mas o ouvido de muitos estão tampados, e Ele está dizendo para alguém aqui: é a última hora, minha filha, é a última hora, meu filho. Não espere a noite chegar para você correr em direção à vinha. Quando a noite chegar, não tem mais trabalho, porque os trabalhadores já foram arrebatados com o seu Senhor nos ares. Deus está te chamando. Levante a tua mão, pois eu libero uma palavra sobre você. Esta é a noite de você parar de dizer não para o chamado de Deus. Esta é a noite de você parar de tampar o ouvido para quando Deus te chama. Vem para a igreja, vem ser crente, vem cantar, vem orar, vem consagrar. Esta é a noite de você chegar no dono da vinha e falar para ele: até agora eu estive desocupado, mas se tem ainda oportunidade, eu quero. Se tem tempo, eu quero. Deus está te dizendo: vem para a vinha, vem para a vinha. Fecha
Feche os olhos agora. Levante a sua mão direita aos céus e receba nesta noite. Receba nesta noite a autoridade de Deus e a presença de Deus. Me ajude nos instrumentos, me ajudem no louvor. Se possível, o hino dos adolescentes, ele venha. Feche os olhos, levante sua mão direita aos céus. Por alguns segundos, eu sei que os irmãos já adoraram, eu sei que os irmãos já sentiram a glória de Deus nesta noite, mas ele está interessado, ele está gritando, evangelista Ed, não é em vão que Deus revelou este tema para a juventude da área Panambi. O Espírito Santo está dizendo: é a última hora, é a última hora, é a última hora. Eu vejo Deus colocando paz, colocando enxada na mão de crentes aqui. Irmão David, eu não sei se eu estou ficando louco, mas eu creio que não. É Deus dizendo para a igreja de Panambi: eu coloco a ferramenta na tua mão, vem trabalhar para mim, vem trabalhar para mim. Sai da praça da murmuração, sai da praça da fofoca, sai da praça da contenda, vem para a vinha dos trabalhadores, vem para a vinha receber poder, vem para a vinha receber o céu. Receba, 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 receba. As restrições, pastor Otávio, não me impedem de dar glória a Deus. A máscara não me impede de sentir a glória de Deus. Meu filho Levi, receba, receba, minha irmã. Abra a tua boca para cantar, abra a tua boca para pregar. Para de fugir. Vem pra vinha, vem pra vinha, vem pra vinha, vem pra vinha. Quem sente a glória de Deus fica de pé, fica de pé, fica de pé, mas não abra os olhos. Há uma direção do Espírito Santo nesta noite. Ele está colocando ferramenta na tua mão, ele está colocando. Vai lá, vai lá. Eu trabalhei com o irmão Maurício alguns dias aqui em Panambi, no início da pandemia, e nós trabalhava e era suado, irmão Maurício, a gente cansava, mas a nossa alegria, Mateus, lá no final da tarde, né? Tu sabe o que eu vou falar. Lá no final da tarde, cansado, fadigado de carregar pedra, abrir buraco, de colher uva, carregar cesto, mas chegava o final do dia, vinha o patrão. Chegava o patrão com o que, Mateus? Chegava o patrão com a gloriosa. Chegava o patrão com a gloriosa. A gloriosa era 1 litrão de Coca-Cola, assim, ó, 1 litrão de Pepsi. Depois do calorão, depois do esforço, do suor, vinha o patrão com a gloriosa, e a gente bebia aquela gloriosa, e parecia que a gente estava no céu. É assim com quem trabalha na vinha. Ei, minha irmã, não olha para o lado e fica criticando quem não está fazendo nada. Ei, meu irmão, não fica olhando para o lado e murmurando de quem não está com a mão na vinha, na terra, na enxada, mas olha para o céu, porque é do céu que vem a tua gloriosa. A tua gloriosa não vai ser Pepsi, se for me convida, mas a tua gloriosa é o renovo do Espírito que vai descer nesta noite, para fortalecer crente, para batizar no Espírito Santo crente, para colocar língua estranha na tua boca. Cantem, jovens, e você receba a presença de Deus que está te chamando para trabalhar na vinha. Agora, ele vem. Parece que eu ouço. Vem, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Receba o renovo, receba o renovo, receba o renovo, receba o renovo, receba o renovo. Eu já ouço línguas estranhas. Olha lá, deixa.
Deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar. Receba poder, receba poder, receba poder. Aqui em cima, obreiros, recebam poder. Ele está derramando poder. Orabagachandaraia, orabagandarabachandaraia, oramandarabachandaraia. Receba, receba. Pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele. Todos os jovens, corre pra frente. Todos os jovens, vem pra frente. Vem pra frente. Respeitando o limite, mas vem. Vem pra frente, vem, Robson. Vem ali os irmãos de Chapada. Vem, Eliabe. Vem pra frente. Vem. É a noite da geração eleita. Receber do seu patrão a recompensa do céu. Receba, moças. Receba, moços. Recebam. Os obreiros podem orar, pastor. Os obreiros podem orar. Recebam. Sinta a mão de Deus. A mão de Deus. Olha aí, receba, moça. Receba isso, deixa. Deixa, não, vai. Deixa. Receba a geração. A geração da última hora não é composta por jovens ociosos nas redes sociais, ociosos na balada bebendo uísque, na praça fumando maconha. A geração eleita está na vinha, trabalhando pro Pai. Receba poder do Pai. Orabagaia, orabagandarabahaya, oramandarabashaya, orabahaya, oramahaya. Deixa o Espírito de Deus te usar nesta noite. Orabagarabashandarabahai, orabagarabahai. Junto com os anjos cantar eu vou. Diz é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo
ser um lugar terreno, irmão. Com Ele morar. Vai ser na glória com Jesus. Aleluia. Ele vem. Não é algo desse mundo, irmãos. Não é algo daqui. É a glória de Deus. Aleluia. Da sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. É o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. É o Cordeiro que se entregou. Ele vem. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o teu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero perguntar aqui, tem alguém que gostaria de reconciliar com Cristo nesta noite? Levante a sua mão, por gentileza. Tem alguém que gostaria de reconciliar com Cristo nesta noite, que está parado nos caminhos do Senhor? Não tem ninguém? Aleluia, igreja, ajude. Amém. Tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Levante a sua mão. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, amanhã tem mais. Aleluia. Hoje foi só o comecinho. Amanhã nós teremos culto às 18 horas e culto às 19 horas e 30 minutos. Então nossos cultos serão um pouco mais rápido amanhã, para nós podermos ter os dois cultos. Amém? O primeiro culto começa às 18 horas em ponto, né? Eu peço para toda a nossa juventude, toda a juventude deverá estar a partir das 18 horas e já ficar para o culto das 19h30, amém? Então, a confraternização é da juventude, então o jovem já vem às 18, já fica para o próximo culto também. Traga mais alguém para visitar a igreja, irmãos, para escutar a palavra de Deus. Então amanhã o diácono David Maia vai estar ministrando a palavra de Deus, e também amanhã a prata da casa, diácono William Martins, vai estar ministrando a palavra do Senhor. Hoje foi só uma gota. Aproveita vir amanhã, irmão. Aproveita, quem quiser vir no primeiro culto, no segundo culto, se tiver espaço, fica. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Jesus está nos chamando. Amém.
Aleluia, o dono da seara está chamando para uma grande obra. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença dele. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Deus abençoe a todos os nossos visitantes, os irmãos que vieram de outros lugares também, né? Eu fico muito grato. Amanhã também virá alguns jovens de Marau, da cidade de Marau, e algumas outras cidades estarão aqui para glorificar o nome de Jesus. Muito obrigado, nossos irmãos vieram de Santa Maria, né? Muito obrigado, irmão Marcos, sua família, também nosso irmão de Chapada, né? Vieram com uma grande turma de Chapada. E levanta a mão de Chapada, irmãos, né? Uma turma grande, que Deus abençoe. Minha gratidão ao pastor Elomar também, pastor Elias, vou convidar aqui, não tinha apresentado, esqueci, nosso compastor da área, né? Aleluia, glória a Deus, meu companheiro aqui, Rubem Fuman, amém, meus irmãos? Vamos convidar o nosso supervisor da região Missões, que vai estar encerrando então com uma oração para o retorno dos irmãos, né, que vão retornar para longe, né, para suas casas. Que Deus venha guardá-los em nome do Senhor Jesus. Lembrando a todos os irmãos que estão na live, como os irmãos aqui da igreja, que a partir da meia-noite nós temos a oração ao vivo aqui pela radiorestaurapanambi.com. Vai no site lá, coloca tudo junto, radiorestaurapanambi.com, né? Meia-noite, todo dia meia-noite, oração ao vivo. E amanhã às 10 horas da manhã nós temos o programa O Semeador. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós continuamos neste momento. Queremos pedir, Deus, estenda as Tuas mãos sobre a vida dos Teus filhos, Pai, ao nós retornar para nossas casas, livrando de todo o mal, dos acidentes, Pai, colocando anjos junto com os Teus filhos, Pai. Protege, guarda, livra, Pai, de todo acidente, de todo mal. Abençoa a Tua igreja, Pai, estenda as Tuas mãos, continua usando a cada um. É no Teu nome que nós te pedimos e te agradecemos por tudo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus nós glorificamos o Teu nome. Amém, Jesus. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Em nome de Jesus. Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém.